Noite, eu estou em São Paulo e tá um calor, uma chuvinha que já tá há um tempo. E com vocês aí, como é que está? Ó, pra você ter uma ideia, essa live é do dia 1º de fevereiro de 2023. Boa noite! E a gente está começando agora, às 8h30, para falar sobre os detalhes de como aprimorar o listening, como melhorar essa escuta em inglês, o que tem a ver com o nosso comportamento, o que tem a ver com o speaking, com a fala, como isso vai ajudar. Então a gente vai ter um roteiro hoje. Boa noite, William. Acho que é Will Andrade. Boa noite, Mi. E o que é importante a gente ter hoje em mente? Qual vai ser o nosso percurso nessa meia hora que estaremos juntos, tudo bem? Estou aqui com meu lembrete, como sempre, e o mais importante que a gente precisa ter: consciência sobre o que envolve o listening, o que envolve o som, a percepção. 2, como que a gente pode levantar mais consciência para a gente, sabe, prestar atenção num filme, numa música, em algo que a gente gosta. 3, quais são os fenômenos que acontecem para a gente poder saber o nome e ir para frente. 4, como que a gente vai praticar? Quais são coisas básicas, mas que a gente precisa implementar como rotina? E aí a gente tem também, para quem está no nosso grupo, como é que entra no nosso grupo do WhatsApp? Pelo link da minha bio do Instagram, onde tem o Linktree. Se você não faz parte, eu te convido a fazer parte também, tá? E o que é importante a gente poder estar junto? A primeira coisa, consciência do que envolve a fala, o que envolve a escuta. Lembrando que, vou dar alguns números agora, a gente tem, presta atenção, só na face, em torno de 20 músculos, 20. Na língua, né, para que a língua mexa, tudo são 3 músculos. Se eu estou conversando, estou sorrindo, são 24 não, são 84 músculos. Imagina o nosso aprendizado de muita coisa, de que a gente presta muita atenção na criança, quando vai mexendo, quando vai fazendo a movimentação, para poder ter o aprendizado muscular mesmo. É o que a gente fala da água, por exemplo, a minha sobrinha falava cabibal. Era uma palavra que ela falava muito também quando pequena, e algumas palavras que as pessoas confundem na hora de falar. Então a gente precisa ter consciência de que reconhecimento sonoro tem a ver também com movimentação muscular. Então o que é preciso a gente entender? Que no inglês a nossa língua está como fazendo um baile diferente. Se você está acostumado a dançar samba, você vai dançar hip hop, uma maneira de movimentação bem diferente. Por que eu falo isso? Se eu falo horse, esse do começo é mais parecido aqui na boca, ele é feito na boca, ou ele é feito aqui atrás na garganta? Ele vem daqui, horse, que é cavalo, horse. Mas se eu falo restaurant, que também tem um som de R pra gente, mas ele é feito aqui na frente da boca, Então a ponta da língua, ela fica mais baixa e atrás a língua fica mais alto. Por que isso é importante? Para a gente entender que essa movimentação, quando eu tenho consciência de como fazer, eu vou prestar atenção a hora que eu estou escutando também. E depois tem algumas coisas que nós vamos prestar atenção junto. Primeiro o que acontece que faz uma salada mista e a gente não consegue entender melhor? São fenômenos que a gente pode estudar nas próximas lives com mais detalhes, tá?
mas eu queria saber se vocês conhecem. Por exemplo, quando a gente tem a palavra ele, a sequência de ele perguntou. He asked. He asked. Mas acontece a intrusão de um som a hora que a gente está falando normal. Fica he asked. He asked. He asked. Então, alguém já tinha alguma maneira, alguma parte da sua vida já tinha te falado que isso acontece? Que então a gente não vai ler especificamente o que tem. A gente tem essa intrusão do som, que fica he asked. Mas também tem quando a gente junta, que é o linking. Que, por exemplo, essa laranja, separado, this orange, this orange, só, this orange, que fica junto. Percebe por quê? A consoante mais a vogal. This orange, que fica junto. Então, a gente falou da intrusão, que é um som que fica no meio, do linking, que é esse som que liga, mas também tem quando as consoantes são muito parecidas. Nossa Senhora, Dona Onça, tá querendo participar também. Next door. Next, se escuta o T do T, door. Next door. O que acaba acontecendo com o T? Ele tem uma fusão, a gente não fala ele, fica next door. Next door. Ele junta. Tem mais um, que é o assimilação. Quando acontece com o som mudar. Por exemplo, a gente tem o don't, you. Don't, you. Porém, quando tá junto, vira don't you. Don't you. Então, como é que você vai perceber isso? Como é que vai ficando mais consciente o que está acontecendo? Antes da gente falar sobre isso, tem mais um fenômeno que acontece, que é quando a consoante de uma palavra, da final de uma palavra com o começo da outra palavra é igual, acaba ficando com uma só. Por exemplo, social, ou L, social life. Social life. Mas como é que fica junto? A gente não fala um dos L's. Social life. Social life. Social life. Então, quando a gente vai aprendendo esses fenômenos, ele vai ficando mais fácil de saber o que eu vou procurar, o que faz sentido. E vai dando um quentinho no coração quando a gente fala assim, cara, eu não entendi nada isso que eu tô escutando, deixa eu escutar de novo. Então, vamos lá. Quais são os fenômenos repetindo? Quando entra um som novo, he asked, he asked, he asked. 2. Quando liga a palavra this orange, só this orange, consoante mais vogal, junta. Next door, quando uma consoante some, porque elas são muito parecidas. Senão a gente acaba falando next door. Não, consoante em inglês tem som de consoante. Assimilação, quando muda o som, vira don't you. Ao invés de don't you. Don't you, vira um tch novo. E quando o som das consoantes são iguais, social life, que a gente não fala um dos L's. Aí você fala, tá, como é que eu vou começar a praticar isso? Numa das maneiras é você entrar no grupo do WhatsApp, que eu vou mandar um material específico sobre essa aula, que eu tenho indicações de playlists do YouTube, alguns sites, algumas pessoas em específicos que ajudam a gente a dar
uma outra interagida com o inglês. Isso é muito importante. Então, o que a gente precisa começar? Quando a gente começar a trabalhar a pronúncia e a audição. Treinar os dois juntos, ao invés de treinar só um ou só outro. É uma sugestão. Aí você fala, tá, Gra, mas é muito chato, eu odeio inglês. Ai, meu Deus, mas eu preciso tanto. O que eu faço? A gente precisa começar daquilo que traz um quentinho no coração pra gente. O que é pra você? Por exemplo, eu tenho alguns tópicos que trazem um quentinho no coração. Amo aulas de viagem, de cultura, de história de outros países, de gatos, vocês viram Dona Onça Plano. E você? O que traz um quentinho pra você no coração? Então, pega esse filme que você gosta muito, que você já assistiu, que você conhece a história, coloque ele em inglês com legenda em inglês. Por que isso? Para você começar a ver a diferença do que é falado e do que é escrito. Por que essa diferença é importante? Para você começar a deixar o seu listening mais apurado. Você fala, nossa, mas ele não falou isso, parece que ele falou tanta coisa a mais. É desses pequenos passos que a gente vai chegar no topo. Então, eu preciso subir a montanha aos poucos. Eu não vou chegar de helicóptero já no topo dela. Eu vou subindo, depois eu desço um morrinho, depois um morrinho mais alto, depois um morrinho mais alto, até a montanha. Então, primeira coisa, um filme que você goste, coloque ele em inglês com legenda em inglês. Perceba, cabe o que está sendo falado? Você já conhece a história. Uma outra coisa, entenda que é como se fosse um remédio. Se você tem que tomar remédio, você não coloca até alarme no celular. É a mesma coisa com o listening. Pratica nem que se for 5 minutos por dia. 5 minutos por dia, de segunda a sexta, já são 10, 25 a mais do que na semana passada. Então, só um minutinho. Foguei com a saliva. Um segundo. Eu conheço uma personal que eu amo de paixão, a Camila, que ela sempre me falou o seguinte, Gra, é de pouquinho que nós vamos trabalhando. A gente chegou a trabalhar junto, eu cheguei até aula com ela. Cara, fantástico, como o corpo muda, como os nossos sentidos mudam, os nossos 5 sentidos mudam junto. Então, utilize como se fosse mesmo aquela coisa de agenda. Você não coloca que você precisa levar os gatos para vacinar, comprar areia, comprar remédio, ir no supermercado, pagar a conta, a reunião. Coloca o inglês também. Outra coisa, utilize o vídeo do celular como algo que realmente faça como se fosse uma biblioteca tua. Então, você está ouvindo, tem uma coisa chamada shadowing. Você está ouvindo, você fala, nossa, você está ouvindo a música, aí você está aqui no computador com a letra da música. Vai meio cantarolando junto. Porque para você ter noção se casa o que está acontecendo, prefira conteúdos autênticos. O que é conteúdo autêntico? TikTok tem muito, YouTube tem muito. Aqui no Instagram, meu Deus do céu, tem um monte. Se você caminhar no Reels ou colocar na hashtag que você está procurando, se você gosta de gato, coloca cats. Se você gosta de exercício físico, coloca gym. Se você gosta de mangás, coloca lá em inglês, para vir com legenda em inglês. Por quê? É aonde a gente volta nos fenômenos e começa a falar um pouquinho mais dele. Como é que eu vou reconhecer, Gra, no listening, quando introduz um som? Uma das coisas é prática. Outra coisa tem algumas regrinhas que isso vai acontecendo. Mas normalmente a gente vê quando tem vogal e vogal, normalmente dá uma intrusão de um som, como he asked e
entrou. O yeah, asked. Pode ser were também. Mas isso vou trazer com mais detalhes na próxima, se vocês quiserem. A história de Gra, fala para mim, para eu anotar. Quando é que acontece a ligação? Lembra que eu falei do this? Orange. Boa. Acontece quando a gente tem uma consoante, C de consoante, mais uma vogal, V de vogal, da outra palavra. Então, quando eu falo this, T-H-I-S, nós temos o S do this. Orange. O. A primeira letra de orange, de laranja, é um som de vogal. O. Então, consoante mais vogal, eles juntam. Então, a gente começa a ver. Aonde eu começo a ver, Gra? Quando eu começo a pegar letra de música, quando tem um site que eu amo de paixão, chamado Lyrics Training. Lyrics, L-Y-R-I-C-S, Training, de treinamento. Por quê? Porque é onde a gente vai escutando, completando, e é um treinamento leve. Tem desde Beatles a Heavy Metal, tem desde Lorde a Frank Sinatra, assim, tem de tudo no Lyrics Training. Tanto que eu vou mandar no grupo pra gente também. Então, esse trabalho é importante. Como é que eu vou saber da história do som quando muda? Se eu não tô falando da letra de música, ó, então vamos lá. Antes de eu pegar o Lyrics Training lá direto, o que eu faço? Vou pegar, adoro clássico. New York, New York. Ok. Pega New York, New York, a letra. Pega o Frank Sinatra cantando. Então, vamos lá. E começa a prestar atenção aonde ele liga, aonde você acha que ele tá tudo ligando. Faz um círculo, ilumina, dá uma maneira de marcar. Porque a hora de fazer o Lyrics Training, isso, Eduardo. Ai, a Cá tá aqui, gente. Camila tá aqui com a gente. Ai, gente, ela é perfeita. Precisar de um personal, por favor, procura ela aqui. Ela é fantástica. E Eduardo, super obrigada. É exatamente esse link. lyricstraining.com. Cara, ele é fantástico. Por quê? Nós temos 4 níveis. Eu ia falar o básico, intermediário, avançado, aí falta um. Bom, enfim, são 4. Lembro de cabeça que são 4, mas esqueci, me deu branco. Agora que eu fiquei empolgada, a hora que eu vi a Camila. A Aníbal tá aqui também. Obrigada, Aníbal. Exatamente, esse site. Porque depois que eu treinei aqui, que eu vi aonde liga, que eu faço uma outra marcação onde corta, eu tô treinando a minha leitura com o meu ouvido. Na hora que eu vou pro Lyrics Training, o que acaba acontecendo? Eu treinei, então eu tenho conhecimento prévio, estou mais seguro na emoção e eu vou pro Lyrics Training. Cara, é muito gostoso, porque tem hora que você vai escutar o pedacinho, ele vai falar assim, como? Peraí. Gente, eu estudei essa música, como é que eu não lembro? Como é que eu não tô entendendo? Não faz sentido. Ou é uma coisa totalmente oposta. Você vai tentar, você vai aqui estudar, fazer. Não falei 5 minutos? Dá 5 minutos, 5 minutos. Lá na sexta-feira você fala, vou estudar o Lyrics Training. Cara, de repente você termina a música e fala, terminei. Fez sentido? Se vocês quiserem, a gente faz até uma live com Lyrics Training, completando tudo. É muito bom. Eduardo, eu falo muito pro Aníbal, que a gente gosta de alguns clássicos. Ai, o cunhado da minha. Ai, que honra, gente. Muito obrigada. E assim, a gente começa a ver esses sons na prática. Aí você fala, tá, Gra, como que a gente pode fazer então nas próximas lives? Porque aqui é um gostinho de
que eu acredito, de como a gente pode trabalhar, de como eu trabalho com os meus alunos, o que eu converso com os meus amigos, com as pessoas que eu conheço. Então, assim, como que a gente pode ir para frente? É onde a gente vai escolhendo junto os temas das próximas lives. Então, é bem curtinho, para a gente poder acompanhar, para a gente poder ficar junto um pouquinho, estudar, ter uma outra mentalidade para poder ir para frente. Então, o que nós vimos hoje que é importante? Vamos resumir antes da gente dar tchauzinho? A fala depende de músculos. E músculo depende de um treinamento, como a Cami sempre me disse. Outra coisa, nós temos fenômenos que faz ligar e tá tudo junto. Como que a gente fala assim, o clássico exemplo, eu tava olhando pro meu fogão. O clássico exemplo da água do café, tá? Quem gosta de café de coador, tá fervendo, aí um pergunta pro outro, pó. Ah, pó. Imagina um estrangeiro escutando isso. Ah, você vai lá comigo? Você vai lá comigo? A gente tem muito dessas ligações também no português. Só que como pra gente é muito natural, a gente acaba não prestando atenção ou não estudando mais a fundo. As meninas vai lá? Nós vai lá. Aí tem até algumas coisas como nós vai, que acaba soando muito informal ou com falta de estudo. Mas algumas coisas são de fala mesmo, que a gente fala muito rápido. Por quê? Porque fala quer essa conexão. Então não adianta, por exemplo, eu estar fazendo uma live e eu ficar olhando para Dona Onça que tá aqui em cima, ou para o chamego que tá ali, ou para minha chanela que tá chovendo. Porque o que acaba acontecendo? Minha postura, meu corporal, minha linguagem não conecta. É a mesma coisa. Linguagem corporal, se realmente tá junto, o fazer as perguntas, preparação prévia. Não adianta eu, Graziela, professora, quase psicóloga, que me forma agora em junho, simplesmente pegar, sentar na frente de um médico neurologista e começar a falar sobre as partes do cérebro em inglês e o que cada uma faz, qual foi a cirurgia dele e do que fazer, porque eu vou ficar perdida. Eu conheço uma base, eu posso virar para ele e falar, oh, I'm sorry, but I just know, blá, 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 eu esqueci o che. Você pode partir daí para ir para frente? Então a gente conecta, como é que a gente pega o outro para poder ir para frente? Isso também tá ligado ao listening. Música, filme, ligação. Eu não vou estar ligado com a outra pessoa. Como é que eu faço? Em ligação, eu tenho contato com outra pessoa. Música e filme é o que nós falamos antes. Faz sentido essa nossa conversa para nós que estamos juntos aqui? Ficou alguma dúvida, algum pedido? Como é que ficou para vocês que estamos juntos aqui hoje? Vou aproveitar e beber água. Dá um calor essas lives, menino. Com licença, é verdade. Licença, de passar. Nossa, tem tantas coisas que a gente pode ter da língua portuguesa que acaba sendo até engraçado. Porque é isso de o que fez sentido, se tá tudo bem, se ficou alguma dúvida, algum pedido. Porque com essas lives a gente vai se conhecendo um pouquinho melhor e por que não? Aprendendo. Então quem está acompanhando pode me mandar, por exemplo, não quer falar agora, me manda na mensagem particular, me manda no celular, que a gente vai conversando e vai construindo essas lives agora de 2023 juntos, tudo bem? Bom, conforme combinado, nós temos meia hora de live, meia hora, e
nós vamos encerrando por aqui. Agradeço muitíssimo você que esteve comigo hoje, no dia 1º de fevereiro. E a gente termina por aqui, então, tá bom? Obrigada, aproveita o final da noite. Até semana que vem. Tchau, tchau!